você está dentro do sistema, então você tem que agir de dentro dele, né? Como é que eu vou mudar o sistema? E eu acho que para mudar o sistema é começar por você mesmo, assim. Eu tenho que me mudar os meus hábitos, os meus interesses, as minhas formas de consumir, né? A minha forma de criar como artista, então eu prezo por isso, né? Outra Thaís, essa artista top da Thaís. Já vi essa. Bom, meu nome é Thaís, eu sou arte educadora, estou mestranda na UNB, na Universidade de Brasília, na linha de deslocamentos e espacialidades, com orientação do professor Dr. Cristos Nóbrega. Agradeço ao UNB por eu estar aqui, né? A minha pesquisa é sobre residências artísticas. E nós entendemos a residência como esse lugar de deslocamento onde o artista e a artista são confrontados com um outro contexto, um outro espaço, né? E é colocado, precisa se dispor a se encontrar outras formas de trabalhar o seu processo criativo. Né? Eu participei, ao longo dos últimos anos, eu participei de algumas residências e o meu interesse pessoal passa pela questão ecológica. Eu tenho a minha pesquisa também eu trago referências da ecologia profunda, que é baseada no pensamento sistêmico, e conecto essas premissas que a ecologia contemporânea está abordando com a arte de guerrilha, que foi uma forma artística que surgiu no Brasil a partir da década de 70, do pós-modernismo, e tem esse caráter de ser algo que se esvanece, assim, que é quase... que é tão difícil da gente descrever porque está em todo lugar ao mesmo tempo, né? E surge do nada e também se desfaz do nada. Então, um dos grandes nomes dessa vertente é o Elliot Sica, mas eu trago também os trabalhos, por exemplo, da Lydia Clark, que atuam mais na questão da percepção, né? Então operam nos sistemas individuais de percepção de mundo. E eu comparo isso com alguns termos da filosofia taoísta, que também fazem parte da minha formação, eu sou também professora de Tai Chi Chuan. Então eu chamo essa arte de guerrilha que opera mais na perceptividade de uma guerrilha yin. Então eu trago yin e yang como essas noções de contração, de interno e externo, o sensível e o ativo, né? O perceptível e o ativo, para usar esses conceitos para traduzir algumas práticas. Então a minha pesquisa, a minha parte prática foi a realização de uma residência artística, na qual eu quis colocar a guerrilha em esses modos de operar da arte mais subjetivos e praticamente invisíveis como provocadores de um pensamento que estivesse buscando este equilíbrio, essas questões macropolíticas, né? Então, eu vou falar do Cerrado, que é um bioma que existe na região central do Brasil e é onde estão localizadas as principais nascentes dos principais rios da nossa malha fluvial. Esse bioma ele é caracterizado por árvores de baixa estatura e retorcidas, e isso se deve à grande profundidade que as raízes precisam penetrar no solo para alcançar a água, porque é uma região que passa por longos períodos de seca. Por terem as árvores baixas, por ser uma espécie de um campo, né? Ele tem baixa estatura, então é um bioma fácil de desmatar. E ele tem sido preferido por latifundiários para instalar os seus pastos e grandes plantações, principalmente de soja. Então é um bioma que está há muito tempo ameaçado e ele tem uma biodiversidade comparável à da Amazônia. Ele é
termos de flora quanto de fauna, né? Ele é um bioma riquíssimo e ele é o guardião das nascentes de água, tem uma importância muito grande. E com essa exploração da agroindústria, né, todas as questões relativas à poluição por agrotóxicos, as mudanças climáticas, o desmate, a mudança do habitat da fauna, tudo isso está acontecendo ali naquela região que é próxima de Brasília. Essa casa é uma casa típica de adobe, ela não foi onde fizemos a nossa residência, só trouxe ela para ilustrar. Então ela se situa nessa região de Cerrado, depois eu vou falar mais sobre essa região. E aí eu trouxe, a residência artística aconteceu em julho desse ano, foram 8 artistas selecionados através de um chamamento internacional. Ela aconteceu com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e foi dentro do Jardim Botânico de Brasília. Então, foi um lugar que é marcado por essas contradições históricas de ocupação do território, onde existe uma invisibilização da história prévia dos povos que já existiam ali anteriormente. Então, a gente tem isso com a construção de Brasília, né, que foi criada toda uma mitologia em volta daquele lugar. Então, uma frase muito comum é dizer que ali havia um deserto, né, e construíram uma capital do nada, no meio do nada, mas existia, além da vida não humana, existiam povos que viviam ali, né, e tudo isso foi invisibilizado. E o Jardim Botânico perpassa por tudo isso e ainda tem essa fricção de ser um espaço institucional, governamental. Então, eu vou depois entrar mais um pouco nesses detalhes. A residência, voltando à teoria da guerrilha que eu estava falando antes, 2 pontos principais eu quis construir para fazer essa provocação artística. Um que se diz respeito à habitação, então, né, que é a parte yang, aquilo que está ao redor do artista. Então, os alojamentos foram acampamentos, os artistas ficaram em barracas. E isso é uma forma de colocar o nosso corpo em contraste com a vida fora desses ambientes protegidos que foram criados pela ação humana. Então, o nosso corpo está mais sujeito às variações de temperatura, está mais sujeito à variação de luminosidade natural e está mais próximo do chão. Então, isso já muda a nossa percepção, muda a nossa forma de operar durante o dia a dia. A outra questão, que é o outro ponto principal, que é já o yin, que é o que vai para dentro, é a alimentação. E para trazer a lembrança desses povos originários que existiam no Brasil, chamamos uma mulher indígena da etnia Baré para fazer um jantar para os artistas. E ela trouxe uma comida muito típica, que são saúvas, né? Então ela fez pra gente um vinagrete de formigas. E aí agora, a partir de agora eu vou apresentando, eu acho que eu vou até colocar apresentação, tem como eles irem sozinhos? Não, acho que tem. E vou falando, né, ao mesmo tempo para eles. Não tem, desculpa, gente. Tava tudo tão certinho. Então vamos daqui. Então, esse é o espaço do Jardim Botânico. Essa planta é um tomate de índio, que eles chamam. E ela, enquanto fazia o jantar, ela foi falando da cultura, falando sobre a língua do povo, né, dela, que está sendo esquecida, e como que é difícil transmitir isso, como que ela mesma não consegue ensinar os filhos e as filhas a falarem a língua, e ela sabe que nisso a cultura vai se perdendo. Então ela compartilhou com a gente as angústias dela, né? E aí teve uma outra mulher, que é uma mulher Calunga. O nome dela é Fiota. E Calunga é um povo remanescente dos negros escravizados na época do Brasil colônia, que foram morar em comunidades que hoje são chamadas de quilombos, né? Então a gente chama esses povos de quilombolas. Então Fiota é uma mulher quilombola da etnia Calunga, do povo Calunga, né? Essa comunidade que se criou lá. E ela também foi lá preparar uma refeição, da qual os artistas também participaram. Isso ela ensinando uma técnica de fiação manual do algodão, que é também um produto
né, que ela faz. Então ela trouxe os produtos que são feitos na comunidade e preparou para a gente uma comida daqueles produtos. E isso é um princípio também do Slow Food. Para quem não conhece, é um movimento que incentiva a gente a conhecer de onde vêm os alimentos, conhecer os processos por onde ele passa. Então, a ecologia profunda é um tema que perpassa todos esses âmbitos, né? A alimentação está muito ligada nisso. E fora esses dias que a gente teve essas mulheres convidadas, tinha uma gastrônoma residindo junto com os artistas, que era responsável pela nossa alimentação durante o restante do tempo, e ela preparava comidas veganas. Então, todo o pensamento da residência, da construção como se deu a residência, foi preocupado com as questões ecológicas. Então, a gente não tinha nenhum tipo de descartável, né? Os utensílios que a gente utilizava eram lavados e eram utensílios normais de cozinha. Isso te coloca também num senso de responsabilidade sobre como você lida com os objetos que a gente tem. Eu acredito que o problema do lixo está relacionado também com essa nossa facilidade de se desprender daquilo que a gente teve responsabilidade, que a gente se apropriou através do consumo e aí depois se desresponsabiliza. Né? Então, aí a gente teve também um processo de formação dentro dessa experiência em que foram convidadas pessoas para nos ajudarem a pensar essas questões de território, de ancestralidade. Essa oficina foi ministrada por uma mulher chamada Ayla Beatriz, em que a gente traduziu as sensações afetivas, emocionais do corpo em um mapa, né, corpo-território. E essa foi a nossa oficina de confecção dos diários de bordo. Então, voltando para a questão dos objetos, da nossa responsabilização, né, com os materiais, trouxemos também essa oportunidade dos artistas da gente repensar os itens que a gente precisa ter, como que a gente pode obter. Né? A gente precisa ir numa loja comprar, ou o que a gente consegue, através das nossas habilidades, nós mesmos fazerem. Esse é um outro grupo que esteve presente na residência, que foi um grupo de mulheres benzedeiras. Então, as benzedeiras são curandeiras do Brasil que elas sincretizam a cultura cristã com a cultura afro-brasileira, trazendo esses saberes das plantas e dos rezos. Tudo isso esteve presente, então, durante a residência. Essa é uma outra mulher que também veio falar da ancestralidade indígena, através da pedagogia griot, em que ela cria uma figura que a gente chama de brincantes. E aí, mais algumas imagens. Também tivemos uma oficina de esse artista que cria instrumentos com papel reutilizado de sacos de cimento. E são instrumentos que são utilizáveis, né? Eles são profissionais, ele trabalha com eles na banda. Uma oficina de reconhecimento de plantas do cerrado, em que a gente aprendeu a reconhecer mesmo as árvores, né? Então, cada folha, cada árvore tem a sua identidade. A gente, às vezes, olha para uma floresta e a gente só vê uma massa verde, né? A gente não enxerga os detalhes, a gente não enxerga as individualidades que tem nas plantas. Isso é uma coisa que se perdeu também, que a gente pode reaprender a ver mesmo as populações não humanas como seres viventes e não como recursos que estão disponíveis para a gente utilizar. Assim, tá perto. Então, basicamente, e aí no final desses dias, de todas essas experimentações, a gente teve a abertura da exposição dos trabalhos que foram feitos. Aí são os artistas experimentando, criando os seus processos criativos. E eu vou passar para a exposição, que foi uma exposição a céu aberto no Jardim Botânico, né? Então, os vários pontos, os vários ambientes do jardim receberam as obras e fizemos uma peregrinação. E o público ia acompanhando.
então isso também colocou o público num outro lugar de transitar pelo espaço, né, de fruir do ambiente de arte também com o corpo. E essas são as imagens das performances e instalações. A gente optou por essas duas modalidades artísticas porque a gente precisava se adequar ao espaço, né? Então a instalação era o que se adequa, era o que conseguia preencher melhor, né? E a performance pelo seu caráter corporal e efêmero. Então esse era um trabalho de escutar as pedras, esse daqui em que a artista trouxe uma placa piezoelétrica e a partir da superfície das pedras, né, era gerado um som, que era a voz daqueles seres minerais. Esse foi um trabalho de performance da artista Nora Barna. E é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode...